Louvado seja o Senhor. Louvamos, cantamos, exaltamos, continuamos louvando o Senhor agora, também com a pregação, a meditação na palavra de Deus. Dou graças a Deus pela sua vida, por você estar aqui conosco e vamos orar para aqueles irmãos que são aqui da nossa comunidade, mas que não estão conosco porque estão viajando, não podem estar aqui, mas que Deus esteja guardando eles também onde é que eles estiverem. Mas essa é uma noite muito especial. Todos os nossos momentos de culto, de adoração ao Senhor assim são, mas sempre no momento da ceia é um momento da comunhão. A ceia, a mesa está no centro da nossa igreja, simbolicamente dizendo justamente que a comunhão está no centro da vida da nossa comunidade. Amém, irmãos? Que Deus assim então nos abençoe neste momento santo, neste momento onde o Senhor se faz presente de uma forma toda especial, porque o seu amor está aqui revelado nesses elementos. Eu quero convidar vocês para que vocês abram as suas Bíblias lá em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 26 ao versículo 30. Mateus 26, versículo 26 ao versículo 30. A palavra do Senhor diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pai, nós queremos orar em nome de Jesus. Te damos graças, Senhor, por mais este momento que nós estamos reunidos como igreja do Senhor, em torno dessa mesa, em torno dessa palavra bendita que sempre se renova na nossa vida e que nessa noite, Senhor, ela realmente será como uma espada, Senhor, que vai estar penetrando o mais íntimo do nosso coração, do nosso ser, e fazendo aquilo que somente o Senhor pode fazer. Abençoa, Senhor, esse momento da tua igreja reunida, esta palavra, ilumina-nos, ó Deus. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, já preguei algumas vezes esse texto, os irmãos já ouviram algumas mensagens, e possivelmente vão ouvir mais mensagens ainda, talvez minhas mesmo, nesse texto. É um texto maravilhoso, o texto de Mateus. Aqui desse verso 26 ao verso 30, aqui nós temos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, e nós precisamos refletir sempre nessa questão da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, que nós cristãos atribuímos como ceia do Senhor, era aqui nesse momento a Páscoa judaica, que na verdade naquele momento se transforma também, como alguns dizem, a última ceia de Jesus. A última ceia de Jesus no aspecto histórico, porque Jesus institui naquele momento a primeira ceia. E era a última dele ali com seus discípulos, sim, mas Jesus ressuscitou e ele está vivo. Então Jesus não foi a última ceia, porque ele continua ceando conosco aqui nessa noite. Nós acreditamos não que Jesus está nesse momento o pão transformando no seu corpo, nem o vinho transformando em seu sangue, mas acreditamos que espiritualmente Jesus se faz presente nesses elementos. É a presença real de Jesus aqui, neste momento em que nós comemos e bebemos em nome de Jesus. O evento que ocorre durante a celebração da Páscoa aqui é uma festividade judaica,
que celebra a libertação dos israelitas que participaram da tradição, sempre do momento em que que eles se libertaram do Egito. E a relação religiosa aqui também, nesse momento, era uma relação bastante conturbada. Na época, a Judéia aqui estava sob o domínio dos romanos e havia ali uma forte tensão entre os israelitas e os romanos. E os líderes religiosos ali, os judeus, estavam, na verdade, também com a controvérsia com Jesus, pela prática de vida de Jesus. E os religiosos ali, os fariseus, tinham um momento de conspiração contra Jesus. Então esse era o clima que estava ali naquele momento. Os próprios discípulos também, nesse contexto, estavam ali num clima em que Jesus, no momento anterior ali, nos versos anteriores, ele tinha dito que ele haveria de ser traído. Posteriormente, ele fala aos discípulos que todos eles iriam se escandalizar nele, ou seja, iriam abandoná-lo, iriam dizer não, nós não seguimos. E Pedro fala, não, os outros todos podem fazer, mas eu não o farei. E ele diz, olha, você vai me negar pelo menos 3 vezes antes que o galo cante. Nós vemos que esse era o contexto em que estava aquele momento da instituição que nós chamamos da ceia, a ceia do Senhor. Então este momento também é um significativo para que no relacionamento de Jesus ele estabelecesse ali, naquele instante, a comunidade, uma visão comunitária, a comunhão. A ceia representa não apenas um ato individual de fé, mas sim um ato extremamente comunitário. E Jesus estabelece aquele momento ali a sua comunidade. E mais ainda, além disso, também ele fala aqui de algo que é escatológico, ou seja, a menção de Jesus sobre não beber do fruto da videira até que beba novamente no reino de Deus, sugere aqui para nós uma perspectiva escatológica, apontando para a esperança da consumação final e da vida eterna na presença de Deus. Então, esse momento aqui, nesse contexto, aborda tanto para a liberdade e a salvação que vem pelo sacrifício de Jesus individualmente, mas aborda também a questão comunitária e a questão futura, escatológica aqui. Então, essa é a ceia do Senhor, que eu e você bebemos e comemos, crendo que isso é uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que a ceia de fato agora, nesse exato momento, representa para nós? O que representa para você? Que significam este breve momento, muitas vezes, nas nossas vidas, que nós aqui o fazemos, e nós aqui especificamente uma vez no mês. Então nós temos que sempre refletir, toda vez que nós fazemos este momento. Temos que nos questionar. Para muitos, a ceia tem sido, muitas vezes, um momento ritualístico. Para alguns dizem, hoje eu vou no culto, hoje eu vou na igreja, porque hoje tem ceia. A ceia, para muitas pessoas, tem se tornado um momento ritualístico. E o rito, embora ele seja importante na nossa vida, mas ele não é o mais importante. O rito sempre tem que apontar para alguma coisa. E ele não pode se tornar um fim em si mesmo, porque senão ele vai virar uma religião. E aí ele só serve para nós, e ele falava ainda na escola bíblica dominical hoje para os irmãos, ele só serve para nós como, na verdade, uma coisa que atenua momentaneamente a nossa condição emocional, psicológica, porque cumprimos o rito e aí nós descansamos naquele momento. Mas o rito não pode ser o que vai ser o balizar da nossa fé. Então não podemos ser ritualistas. Nós não podemos viver de tal forma a nossa fé em que olhamos para a ceia e é simplesmente mais um rito que nós fazemos. A ceia tem sido muitas vezes um momento de diferença.
onde as pessoas, ao celebrar a ceia, ao comer e beber, e principalmente numa visão ritualista e fundamentalista, a pessoa faz e faz porque agora eu mereci, agora eu cumpri a minha obrigação. E aí ele passa justamente a achar que ele é melhor do que os outros, e aí ele passa a julgar os outros, e aí eu sou diferente. E por que você julga o outro? Porque você se acha que é diferente dos outros, porque você acha que é merecedor. Então, infelizmente, muitas vezes a ceia tem sido momento de diferença. A ceia tem sido muitas vezes um momento até de hipocrisia, quando no espírito religioso também nós comemos e bebemos achando que nós merecemos, mas que na verdade sabemos que estamos cumprindo o ritual. E que perante as pessoas nós parecemos que somos santos, mas na verdade não o somos. E o problema não é você não ser santo, o problema é você não ter consciência de que você não é santo. Você não ter consciência de que você é um pecador. E aí você entra naquela espiral de hipocrisia como eram os fariseus. Diziam uma coisa, mas eram completamente diferentes daquilo que eles diziam. Então, o que significou a ceia aqui neste momento para Jesus? O que significou a ceia para os discípulos de Jesus naquele momento? Então, eu quero elencar algumas coisas que eu acredito que foi a ceia para Jesus naquele momento, para os discípulos de Jesus ali naquele instante. O versículo 26 diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Enquanto comiam, enquanto eles estavam ali ceando, Jesus começa a mostrar e fazer algumas revelações a eles. Nós vimos ali anteriormente que ele já até tinha dito sobre quem iria traí-lo, que um deles iria traí-lo, e nesse mesmo texto, Judas mesmo diz: sou eu, e ele falou: tu o disseste. Então nós vemos que neste momento, entendo, que havia ali para os discípulos um momento ali de surpresa e admiração, porque Jesus começa a transformar aquele momento ritualístico que tinha ali, que existia ali, daquela festa, daquela comemoração judaica, transformando na ceia. E ele começa justamente a falar aos discípulos, e eles começam a ficar surpreendidos e admirados com aquilo que estava acontecendo naquele momento. Então, quando comia, tratava-se da Páscoa, mas vai se transformar, da Páscoa que estava lá no Êxodo, mas se vai se transformar na ceia do Senhor. Um momento, então, de revelação. Então, a ceia do Senhor sempre vai ser, para mim e para você, um momento de revelação. Não vai se basear somente num rito. Toda vez que nós celebramos, comemos e bebemos, Deus fala conosco, Deus nos surpreende, Deus mexe com a nossa vida, Deus faz com que a palavra seja vida em nossa vida. Então, a ceia é um momento de revelação, é um momento ali também de desapontamento, de certa forma, eles com eles mesmos, por saber que dentre eles tinha um traidor, por saber que dentre eles ali tinha um traidor e nenhum deles, na verdade, sabia se seria ele ou não. Embora Pedro era o mais convicto deles, mas Jesus não deixou ele de fora. Mas essa é uma realidade, os desapontamentos. Quando nós vivemos uma vida religiosa, uma vida em parâmetros somente religiosos, certamente que nós vamos ter os desapontamentos, porque de repente nós descobrimos um pecador, descobrimos alguém que era alguém que nós achávamos que não pecaria, alguém que era de fato merecedor da graça de Deus. E nós sabemos que ninguém de nós somos, mas vivemos dentro de um ritualismo, muitas vezes pensando nisso. Então aqui, eles
De repente, Jesus começa a revelar para eles, no momento da ceia. E a transformação, então, do sentido da Páscoa judaica para a ceia, para a visão cristã. Veja que a Páscoa judaica estava fundamentada e baseada muito no sacrifício de animais. E muito nós vemos ainda igrejas trabalhando dentro desse contexto, não da graça de Deus, mas do sacrifício. E muitos de nós entendemos muito bem essa linguagem do sacrifício, e muitas vezes queremos até essa questão do sacrifício. Porém, Jesus está aqui mostrando a eles que não era pela prática de vida deles, não era pela bondade deles que eles conseguiriam o reino dos céus, que conseguiriam estar numa nova aliança e viver essa nova aliança. Jesus estava aqui neste momento inaugurando essa visão fundamental cristã, que é que nós somos o que somos pela graça de Deus. Somos alcançados pelo amor de Deus. E louvado seja por isso. Louvado seja por isso, que a única coisa que consegue nos libertar é nós sabermos que nós somos amados incondicionalmente por um ser nesse universo. Porque nós mesmos não conseguimos amar incondicionalmente. Algumas vezes, eu tenho dito já isso na igreja, algumas vezes fazemos isso, mas nós escorregamos. Por mais que nós amemos nossos filhos, adoramos os nossos filhos, mas tem hora que nós somos humanos e falhamos com eles. Os filhos fazem isso com os pais, o esposo faz isso com a esposa. Nós não conseguimos amar constantemente, de forma incondicional, mas em Deus nós encontramos isso. Então, louvado seja o Senhor, porque hoje nós vamos comer e beber essa ceia com esse significado, não mais num sacrifício que nós temos que ficar nos sacrificando. Nós vemos comunidades que trabalham sempre nessa visão. Nós não trabalhamos nessa visão. Quando você vem, dizima e contribui na igreja, é porque você, na verdade, se sente abençoado. E que alguém que é abençoado contribui de uma forma ou de outra na comunidade para ela continuar subsistindo e existindo. Mas isso está fundamentado no amor de Deus, no que Deus já fez por você. Deus te abençoou de tanta forma que você não se vê como você não quer abençoar o outro também, abençoar os outros também. E essa é a realidade do que nós vemos da ceia do Senhor. Por isso, no segundo momento, eu vejo que a ceia é um momento de gratidão. O versículo 27 diz: a seguir tomou o cálice e tendo dado graças. A ceia foi um momento também de gratidão. Pela libertação, aqui nesse momento ainda, lembravam da libertação do Egito. Deus como libertador de seu povo na história. Mas nós vemos, e hoje como cristãos, pela libertação em Cristo, a remissão de pecados é a libertação. Disso que nós estamos refletindo, esse novo sentido da ceia, onde eu e você estamos fundamentados no amor de Deus e nós somos perdoados de nossos pecados. Por isso, a ceia nos fala de uma nova vida. Já estamos livres do poder do pecado, da condenação do pecado, não da presença do pecado, mas estamos livres hoje. E é por isso que somos gratos ao Senhor. Não temos como pagar isso, por mais que tenhamos um comportamento santificado. O Senhor quer isso de nós, como diz em 1 Pedro, que o Senhor requer dos seus dispenseiros é que eles sejam santos, porque Ele é santo. Mas isso é uma consequência de estarmos no amor de Deus e não pelos nossos merecimentos. Então a ceia fala de uma nova vida em Cristo Jesus, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E é nessa novidade de vida que nós vamos viver quando comemos e bebemos. E é nessa novidade de vida que nós somos renovados quando nós comemos e bebemos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor também é um momento de entrega. Veja o final do versículo 27. Tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos.
Jesus está mostrando o verso 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Nós vemos que Jesus mostra aqui neste momento que isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, a vida de Cristo entregue a nós. Quando tomamos o suco da uva, é uma entrega. A uva foi esmagada, foi moída para ser transformada em suco. Teve que haver uma entrega aqui. O pão, o trigo foi esmiuçado, foi esmagado para se tornar pão. E é isso que aconteceu com Jesus. Ele entregou-se totalmente, o seu corpo, o seu sangue, para nos dar a libertação. Então, é uma entrega. Nós vemos que é uma entrega para a nossa redenção e uma entrega voluntária. Por isso, uma oferta de amor. E é por isso que nós temos a vida cristã, dentro de uma visão cristã, nesse fundamento onde nós oferecemos a nossa vida sempre como uma oferta. E sempre voluntária, não obrigatória, não pesarosa, não massacrante, não com peso como a religião faz com a vida das pessoas. Jesus dizia aos fariseus: vocês atam fardos tamanho e jogam sobre as costas das pessoas, mas vocês nem com um dedo ousam levantá-los. É assim que a religião faz com as pessoas. Mas Deus, em Cristo Jesus, mostra que é sim um momento de entrega, mas uma entrega de amor. Uma entrega de amor, uma entrega voluntária. E é assim que nós temos que fazer. Lembro de uma citação de Latimer e Ridley. Eram dois reformadores no século XVI, quando eles foram condenados à morte pela fogueira, por se encontrar e acharem que eram pessoas que estavam falando contra o Evangelho, e que na verdade era eles que estavam falando mesmo do Evangelho. E quando ali eles questionavam e que queriam que eles voltassem atrás, eles foram condenados então à fogueira. E no momento em que eles estavam sendo queimados, Latimer disse: a fogueira que hoje acendeu na Inglaterra jamais se apagará. Quando há uma entrega real e verdadeira, aquilo que fazemos jamais acaba. Sempre ficará. É o que Jesus fez aqui por nós. Ele foi moído por nós. Ele foi esmagado por nós. Estava sobre ele, como diz Isaías, todos os nossos pecados. Porém, nós vemos que isso está na continuação dos séculos. Depois, por quê? Porque jamais se apaga quando se faz uma entrega voluntária, quando se faz uma entrega por amor. Tudo que nós fazemos por amor sempre vai permanecer, sempre vai dar um resultado, mesmo que nós não vejamos naquele momento. Conta-se uma pequena história de um jovem que levantava de manhã, seu pai pedia para ele, ele buscava água e trazia a água para colocar na sua casa, só que ele não conseguia trazer toda a água porque o cesto que ele buscava tinha furos e a água derramava pelo caminho. E ele começou a se lamentar daquilo, porque o cesto era pesado e quando ele chegava não tinha muita água, então ele não via muito resultado daquilo, né? Ele começou a reclamar, se lamentar daquilo, até que um dia o pai dele, conversando com ele, falou: olha, não reclame, não se lamente, porque tudo aquilo que nós fazemos com amor sempre dá algum resultado, sempre tem um lado bom. E aí o pai dele mostrou para ele que enquanto ele vinha pelo caminho com aquele cesto, a água que ia derramando ia regando as plantas e as plantas ia germinando com aquilo que ele fazia. Então, irmãos, quando nós estamos fazendo com amor, estamos fazendo o que é certo, procurando fazer, sempre o que nós fazemos vai germinar. Sempre dará um resultado bom. Nós precisamos ter o olhar desta forma. Quando há uma entrega, de fato, vai haver um resultado. Mas isso também tem que ser uma entrega como Jesus fez. Uma entrega
com amor, uma entrega voluntária. Aí sim há a verdadeira religião. A religião sem mácula, que é aquela que nós amamos o nosso próximo, como diz Tiago. Quando nós pensamos mais no outro. E para nós pensarmos no outro tem que haver entrega voluntária, como Cristo fez. Então coma e beba nessa noite, lembrando disso no seu coração. A ceia foi um momento também de louvor. O versículo 30 diz assim: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Deixa eu perguntar para você, você já pensou em Jesus cantando? Já pensou? Cantora é dura, né? Cantora já pensou. Mas a maioria das vezes, muitas vezes, nós pregadores até não pensamos muito em Jesus como cantor. Líder de louvor. Olha aqui, diz que eles cantaram ali. Jesus levou os seus discípulos a cantarem, a louvarem. Então isso faz parte deste momento da ceia do Senhor. É um momento de louvor, onde de fato o nosso coração está tão grato. E quando nós cantamos, tanto é que a própria palavra, né, Tiago fala assim: está alguém aflito? Ore. Está contente? Cante louvores. Porque quando nós estamos contentes, nós vamos extravasar. E louvor é isso, cantar é isso. Essa é a manifestação do louvor. Mas o louvor vai além também de nós cantarmos cânticos. O louvor aqui é que nasce de uma alma grata, de uma alma que reconhece o quanto Deus está na sua vida. Como a Viane falou aqui, e o Tiago, em momentos difíceis, momentos bons, mas em momentos difíceis, mas Deus continua presente. E é por isso que eu louvo. E Jesus aqui estava louvando e sabendo que ele ia para o Getsêmani logo após e que ele iria para a crucificação. Então, mas ele louvava. Então, o cântico no momento de dor, mas Jesus louvava. Um cântico que afirmava a certeza de que Deus nos guia em todos os momentos. Por isso louvamos o Senhor. Aqui diz que alguns dizem que aqui eles cantavam o Salmo 113 ao Salmo 118. Louvavam e exaltavam o Senhor. Então, esse momento, irmãos, é um momento também de louvor. E por último, a ceia foi um momento também de esperança. O versículo 29 diz: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. A morte de Jesus, irmãos, não é um fracasso. Para o mundo, para a sociedade, pode até parecer, mas não é. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, e é sempre a ceia do Senhor um momento de esperança. O reino foi iniciado, e diz aqui essa palavra: será consumado. Como eu disse a vocês, hoje nós estamos livres do poder do pecado, estamos livres da condenação do pecado, mas não estamos livres da presença do pecado, mas estaremos na consumação do reino. E é isso que ele nos diz. Jesus ali fala das bodas do Cordeiro. Então Jesus está dizendo para nós: olha, isso aqui é um momento de esperança. Eu vou morrer, eu vou me doar, mas eu vou ressuscitar. E hoje é a mensagem para nós. A ceia do Senhor é uma mensagem de esperança. Comamos e bebamos até que Ele venha. É o reino de Deus. Então quero concluir este momento dessa reflexão para você. Como você participa da ceia nessa noite? Como você deve participar da ceia nessa noite? Deve participar maravilhado com a salvação propiciada por Jesus. Maravilhado. Coma e beba desses elementos, maravilhado de que você foi alcançado pela graça e a misericórdia de Deus, que foi propiciado isso para você. Não veio de você, não veio de mim, não veio de nós. Somos comunidade, somos família de Deus, porque Ele propiciou isso para mim e para você. Coma com gratidão pela libertação de que
Jesus fez por você, do que a ceia faz por você. E que isso não é mais um momento religioso, mais um momento ritualístico somente, mas que você realmente é livre em Cristo Jesus, para que você não seja dominado por homens e mulheres que muitas vezes querem fazer como a religião daquela época o fazia. Coma entregando sua vida a Deus. Você não pode participar de algo, de uma entrega tão maravilhosa, tão grandiosa, tão incondicional, e você não se entregar. Veja que você aqui na ceia do Senhor, nesse ritual, não está dizendo para você que você tem que cumprir determinadas coisas para você ganhar determinadas coisas. Não, está pedindo uma entrega de amor voluntária, que você, na verdade, sinta em fazer isso com a maior alegria no seu coração, porque Deus ama quem consagra, quem entrega com alegria, louvando a Deus de todo o coração. Então, os nossos louvores aqui são a representação daquilo que está no nosso coração. E nós temos que louvar o Senhor de todo o nosso coração. Porque mesmo que você não tenha uma voz tão bonita como a do teu irmão para cantar, mas Deus ouve o teu louvor porque ele vem do seu coração. E é isso que nós aprendemos aqui na ceia, e é dessa forma que nós vamos comer e beber essa ceia. E por último, vamos comer e beber olhando para o futuro com esperança. Porque na ceia do Senhor nós não somos como aqueles que não têm esperança. Nós somos aqueles que sim têm esperança, porque o Senhor já é na nossa vida, mas será na consumação para todo o sempre. Porque o amor do Senhor, o amor que nós estamos nessa ceia aqui, é o amor que jamais acaba. E é assim que nós devemos viver na presença do Senhor, do nosso Deus. Então, coma maravilhado com a salvação, coma com gratidão pela libertação, coma entregando a sua vida a Deus, louvando a Deus de todo o coração e olhando para o futuro, sim, com toda a esperança na sua vida e no seu coração. Pai, quero orar em nome de Jesus por este momento e quero te agradecer, Senhor, pela igreja que está aqui reunida em teu nome. E agora, Senhor, no nome de Jesus, quero pedir a tua bênção, Senhor, para que nós possamos comer e beber, e essas pessoas que aqui estão, esses irmãos que aqui estão, Senhor, possam comer e beber para a tua honra e para a tua glória. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Convido nossos presbíteros para venham à frente, o pastor Tiago também comigo. Vou pedir que a Ivone também nos ajude aqui, Ivone. Irmãos, nós vamos orar agora. Nós já pregamos, falamos da palavra, falamos desse momento de ceia. Eu quero que você curva a sua cabeça. A palavra do Senhor diz que nós devemos examinar a nós, nosso coração, e depois comer e beber da ceia.